Amém, amém. Queridos, graça e paz, cumprimentamos sempre a igreja que se reúne aqui, a igreja que se reúne também nas casas. Vamos abrir a palavra no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 3, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei todos os cananeus, os amorreus, os heteus e os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E aí então, depois versículos 13 a 16. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Nesse versículo 16, há uma tradução chamada versão transformadora, diz assim: pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue do teu povo, de todos os povos da terra. É a tua presença que traz a distinção entre nós e os demais povos da terra. Queridos, então nós queremos comentar nessa noite sobre a presença de Deus. A importância da presença de Deus, é fundamental a presença de Deus nas nossas vidas. E essa palavra hoje, queridos, ela tem como base um livro que tem como título isso, a presença de Deus. O pastor Ryan Leister, ele escreveu este livro há muito tempo, e ele então, nesse livro, ele apresenta 10 coisas que é necessário nós sabermos sobre a presença de Deus. Esse livro me tocou muito, me chama muita atenção. Primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender sobre Deus, e eu vou estar citando vários versículos, e uma das coisas boas, se nós pudermos falar dessa maneira, dessa pandemia, uma das coisas boas é que esta mensagem fica gravada e depois você pode ouvir atentamente e com mais detalhes pegar textos e versículos. Mas o primeiro texto é Josué 2:11, quando os espias chegam ali em Jericó, e então há uma palavra, não do povo de Deus, mas uma palavra de Raabe, e Raabe quando se apresenta o nome Raabe, sempre vem já aquele título, que ela era uma meretriz. Mas ela diz o seguinte, quando ela está conversando com aqueles espias que foram ali para verificar as muralhas de Jericó, ela diz o seguinte: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha a percepção que ela tem da presença de Deus.
E aqui nós podemos dizer assim, que o Senhor é o Deus que está acima dos céus. Ou seja, nosso Deus é um Deus transcendente. Ele transcende, Ele está lá no alto e sublime trono. Mas também a percepção que Raabe tinha é de que Ele é um Deus imanente, ou seja, Ele também é o Deus que está se manifestando no dia a dia do povo, Ele está se manifestando na terra. Amados, então nós temos que ter a certeza dessa presença. A presença de Deus nos céus, mas também a presença de Deus conosco. Para compreendermos a presença de Deus, queridos, é preciso que nós reconheçamos esta aproximação de Deus com a sua criação. Isso sobrevém, queridos, justamente pela grande distinção, porque Deus, Ele é transcendente e imanente, nos faz compreender o seguinte: não existe nada em Deus que o faça precisar de nós. Deus, Ele é completo em si mesmo, tanto no céu quanto na terra. Então não existe nenhuma deficiência em Deus que possa ser satisfeita pela criação. Agora, porque Deus, Ele é amor, não é que Ele tem amor, mas a presença de Deus é uma presença amorosa. Deus, Ele então não se relaciona, não vai se relacionar com as pessoas porque falta algo dentro de si. Ao se aproximar, queridos, Ele revela que há uma plenitude de amor e Ele quer derramar essa plenitude de amor em nossas vidas. E por que Deus se relaciona com a humanidade? Porque há um transbordar de amor em Deus. Não porque há uma necessidade de amor, mas porque Ele é todo amor, Ele se derrama. E o Senhor vem a nós, queridos, simplesmente não para suprir nossas necessidades, mas Ele traz para nós realmente essa transcendência. Ou seja, Deus coloca as coisas em sua perspectiva correta. Ou seja, Deus vem para nos vivificar, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Ele vem trazer vida e força para viver. Então, amados, a presença de Deus é uma presença imanente, é uma presença transcendente. Por isso, na oração do Pai Nosso, nós oramos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Senhor, aqui na terra está uma bagunça, mas nós queremos o padrão dos céus para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender essa questão da presença de Deus. No livro de Isaías, capítulo 57, verso 15, diz: assim diz o alto, o sublime, que vive na eternidade, cujo nome é santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas vivo também com o humilde e com o arrependido. Eu dou novas forças aos desanimados, dou coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa de seus pecados. Isso aqui está também na tradução da Bíblia Viva. Queridos, esse Deus que está lá no alto, sublime, mas é o Deus que vive e se relaciona com aquele que está entristecido, quebrantado, aquele que está realmente desanimado. E é interessante que na Bíblia Viva, ela fala assim: aqueles que perderam ou deixaram de ter a coragem e a vontade de viver. Nós estamos nesse mês aí, o Setembro Amarelo, onde fala sobre prevenção de suicídio. E ao ler essa palavra, eu falei assim: falta a presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos dá coragem, como Paulo diz lá no livro de Atos, que através dele nós nos movemos e existimos. E através dele nós não desistimos, nós sempre vamos à frente. Então, queridos, a presença de Deus é uma presença transcendente, mas é uma presença imanente. Deus se faz presente. Deus se tornou alguém e se revela para nós. A segunda coisa, queridos, que a presença manifesta de Deus não é apenas a sua onipresença. Porque
eu creio que uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando entramos na igreja é essas palavrinhas que são até complicadas. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Mas muitas vezes nós não entendemos. E não basta nós sabermos como o salmista, Senhor, eu não posso me esconder de Ti nessa terra. É isso que diz lá o Salmo 139. Se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor está lá. Ou seja, porque Deus é imanente e transcendente, Ele está em todo lugar. Mas não é essa percepção que nós temos que ter, queridos, desse Deus transcendente. Mas o Deus que se manifesta na nossa vida. Que Ele é onipresente, eu sei, Ele está em todo lugar, isso diz a palavra, mas o que nós precisamos saber é que Deus está no nosso coração, Ele caminha ao nosso lado. Foi isso que Moisés falou, Senhor, o que vai fazer diferença não é a terra que manda leite e mel. Senhor, o que vai fazer diferença não é o Senhor mandar anjos para dar-nos a vitória sobre os povos. O que vai fazer a diferença é sabermos que o Senhor caminha ao nosso lado. Então, queridos, não basta saber que Deus é onipresente. Nós temos que saber que Deus é um Deus vivo e real e vive em nós, através do poder e da graça do Espírito Santo. Jesus mesmo, um dos nomes dele, diz ali em Mateus 1:23, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. O Deus conosco. Ou seja, aquele Deus que se manifestou lá no Egito através da vida de Moisés, e quando Moisés pergunta qual o seu nome, ele diz, eu sou o que sou. Ou seja, o Emanuel, o eu sou, se manifestou nas nossas vidas. O Deus que se manifesta na história humana e nos ajuda em nossas caminhadas. E por isso nós podemos recobrar o bom ânimo, a coragem de viver, e não desistimos, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus do amor, é o Deus da graça, que sempre nos impulsiona. Alguém escreveu, as mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Esse é um cântico, queridos, que a pessoa talvez inspirada escreveu isso. Agora, será que ao cantarmos, essas não são apenas palavras vazias? Será que nós percebemos realmente no nosso dia a dia que as mãos que sustentam o universo é a mesma mão que sustenta o nosso coração, sustenta a nossa vida, sustenta a nossa família? Temos tido essa percepção ou não? A voz que falou e tudo se formou é aquela voz que me chama pelo nome. Deus nos conhece pelo nosso próprio nome. E Ele nos chama pelo nome. Queridos, quando eu vejo lá no livro de Apocalipse, João falando, ele não diz ali, olha, eu, o apóstolo amado, ou eu, o discípulo preferido de Jesus, segundo alguns. Não, ele diz assim, eu, João, vi a Nova Jerusalém. Queridos, eu, o João, o Pedro, a Maria, todos nós podemos ver, porque a presença de Deus, ela se manifesta no dia a dia. Nós precisamos ter a certeza, queridos, que a mão que sustenta todo o universo, ela sustenta o nosso coração. Por que estás abatido então a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É que talvez nós não estejamos percebendo a presença de Deus. A terceira coisa, queridos, aqui na Bíblia, tudo começa com a presença de Deus. No livro de Gênesis, lá no capítulo 3, no verso 8, Deus cria o Éden, é a casa do primeiro casal, mas o mais importante, queridos, que ali é o santuário de Deus, porque Deus vai se manifestar naquele jardim. Podemos dizer que é um templo-jardim, ou jardim-templo, onde Deus, na variação do dia, vem para conversar com o homem, e era isso a intenção de Deus, que a sua presença pudesse animar aquele primeiro casal a administrar aquele jardim, a cuidar daquelas coisas, e dia a dia buscarem mais a presença do Senhor, e assim crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Quando nós olhamos lá para o final da Bíblia, no livro de Apocalipse, como já citamos aqui, quando João vê a cidade santa, vemos essa imagem semelhante aqui, queridos.
porque em Apocalipse 21, do verso 1 a 4, nós vemos que o céu vai se fundir com a terra para formar, queridos, um santuário para Deus habitar com o ser humano. Ou seja, aquilo que foi perdido no Éden se torna realidade na Nova Jerusalém. O Éden vai retornar, mas de uma maneira expandida, de uma maneira grandiosa, em um novo céu, em uma nova terra, onde nós poderemos desfrutar todos os dias da presença de Deus, eternamente. E, queridos, foi isso que a tentação veio. Não era comer daquela árvore e ter os olhos abertos para conhecer o bem e o mal. A tentação foi afastá-los da presença de Deus. E, infelizmente, o inimigo conquistou esta vitória. E eu fico pensando, queridos, quantos de nós ainda continuamos a comer da árvore da ciência do bem e do mal e nós nos afastamos da presença de Deus. Hoje nós não olhamos para a árvore, mas ficamos olhando para tantas coisas que tentam nos seduzir neste mundo e nos afastamos da presença de Deus. A quarta coisa, queridos, é que a missão da humanidade e a presença de Deus são inseparáveis. Se eu falo de igreja, tem que ter presença de Deus. Se eu falo de oração, tem que ter presença de Deus. O que fizermos na igreja tem que ter presença de Deus, porque não é apenas uma coreografia de religiosidade, mas é a real presença de Deus que vai fazer a diferença. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles não perceberam isso. Eles, quando tiveram uma situação difícil, eles estavam afastados da presença de Deus, mas eles falaram, vamos pegar a arca aqui, vamos levar ela para a batalha. Perderam a batalha, roubaram a arca e eles morreram. Ou seja, não adianta nada, temos uma coreografia de espiritualidade, se não temos a presença de Deus. Amados, em Gênesis 1:28, Deus cria o primeiro casal e diz, olha, vocês têm que ser frutíferos, multiplicar, a fim de encher a terra e subjugá-la. O Éden, queridos, era o epicentro da presença relacional de Deus na criação. E quando Deus fala, olha, ser frutífero, multiplicar, Ele está dizendo, olha, que essa minha presença relacional seja com toda a criação. É esse o nosso papel como igreja, queridos, levarmos a presença de Deus. Não é levarmos doutrina, não é levarmos uma teoria cristã, mas é a presença de Deus, porque é a presença de Deus em nós, queridos, que nos permite que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, porque é a presença de Deus em nós. E se a porta do inferno tem prevalecido, é porque falta a presença de Deus. Foi-se a glória de Deus e acabou-te. A ideia primária, queridos, era de que, conforme o primeiro casal expandisse e aumentasse os limites do jardim, haveria uma maior expressão da presença de Deus. Como diz em Números, capítulo 14, verso 2, a glória do Senhor encherá toda a terra. Queridos, nós precisamos levar esta presença de Deus. As pessoas têm que ver em nós a presença de Deus. O que tem visto em nós? Será que o nosso rosto pode brilhar, mesmo sendo apedrejados como Estevão estava sendo? Mas ele estava contemplando a presença de Deus. As pedras doíam, mas nada se comparava com a presença de Deus. E ele pôde até perdoar os seus agressores. Paulo diz, diante da sublimidade da revelação de Jesus, eu deixei tudo. Mas a glória do Senhor precisa encher toda a terra, e você e eu, nós somos os instrumentos de Deus para que isso aconteça. Salmo 72, verso 19 diz, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. E aí o salmista diz, amém, amém. Assim seja, Senhor. O quinto ponto, queridos, que o pecado elimina a missão da humanidade e a experiência da presença de Deus.
A gravidade do pecado é isso, queridos, é que eu posso ser religioso sem Deus. Eu posso estar cantando aqui sem Deus. Eu posso pregar sem ter Deus. Essa é a maldição da religiosidade. Eu posso fazer todas as coisas, mas a presença de Deus é que vai fazer diferença. Por isso Moisés falou: Senhor, eu não quero prosperar, eu não quero uma terra próspera. Eu não quero uma manifestação de anjo indo à frente. Eu quero o Senhor. Eu quero apenas o Senhor. E todas as pessoas vão perceber que nós somos o teu povo, porque o Senhor anda conosco. É isso. Queridos, Adão e Eva não somente perderam sua casa no Éden, mas perderam a presença de Deus. A presença de Deus, amados, que antes eles conheceram livremente, não é mais acessível. O pecado atrapalha tudo, separando o homem de Deus. E aí então, queridos, nós vemos que a presença de Deus hoje se manifesta. E Isaías, ele vai falar, qual que é o problema então? Se Deus está aqui, Ele é imanente, Ele é transcendente, o que está acontecendo? No livro de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, Isaías então traz qual que é o problema. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, queridos, a mão do Senhor continua estendida, o ouvido continua aberto, mas o pecado continua fazendo separação, e o pecado impede a presença de Deus. Por isso, diz a palavra, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que a presença de Deus se manifeste, precisamos ser santos no nosso proceder. E santo não é fazer uma carinha, né? Mas é um comportamento, é um viver 24 horas na presença do Senhor. Se isso não acontecer, queridos, o pecado ainda terá domínio sobre nós. Sexta coisa, queridos, Deus estabelece uma aliança, trazer sua presença de volta ao seu povo. Deus fala para Abraão, lá em Gênesis 17, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Ou seja, queridos, Deus, Ele quer se manifestar, Ele quer trazer a sua presença para nós. O Senhor fala para Moisés, em Êxodo 6, verso 7, eu vou te tomar por meu povo e serei o vosso Deus. Oh, queridos, Deus continua tendo esse mesmo desejo de se relacionar com sua igreja, com o seu povo, de se manifestar para nós. Deus estabeleceu uma nova aliança. Queridos, mas quando você fala de aliança na Bíblia, sempre tem uma ideia bem clara. Quando um rei, ele atacava um outro rei, um outro reinado, e ele vencia, depois eles chegavam a fazer um acordo, fazer uma aliança. Só que é a seguinte, a aliança era feita da seguinte forma: o rei vencedor é que ditava os termos da aliança. Ou seja, amados, quando Deus estabelece uma nova aliança com o homem, é Deus que determina qual a forma desta aliança, quais os termos desta aliança. E Deus não abre mão de que realmente sejamos santos. Deus não abre mão de que sejamos templos do seu Espírito. Deus não abre mão de que nós estejamos em sua presença constantemente. Deus estabeleceu, queridos, uma nova aliança, e essa aliança é para nos trazer novamente a sua presença. A presença de Deus, queridos, é o começo, é o meio e é o fim da redenção. A presença de Deus. Sabe, queridos, nós muitas vezes como evangélicos, nós falamos muito sobre a presença de Deus, mas raramente nós olhamos para a Bíblia para vermos o que realmente isso é. A consumação, queridos, da obra redentora é a presença de Deus. A salvação é a presença de Deus. Quando
Ali no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus fala sobre salvação. Ele fala: a salvação é que eles te conheçam como único Deus e conheça a mim, que o Senhor enviou. Salvação é conhecimento, é presença de Deus em nós, queridos. Muitas vezes, eu fiz classe disso, eu fiz classe daquilo, não interessa. Eu tenho um monte de apostila lá, vai servir para queimar no inferno. Se não tiver a presença de Deus. Parece que a gente sofre de apostilite, quer ter um monte de apostila. Eu preciso ter mais da presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. A presença de Deus, quer dizer, o objetivo central na missão da salvação. Deus nos salva para estar conosco. Mas não é somente o objetivo, queridos. É um meio pelo qual a missão da redenção é cumprida. Ou seja, o próprio Deus toma a forma humana para que nós possamos tomar a forma divina. O próprio Deus se torna homem para que nós possamos alcançar os céus com Ele. Jesus, por isso diz a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai, ou melhor, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, queridos, para ir para Deus, você passa por Jesus. É o mistério da Trindade excelsa. E aí então, o próprio Senhor nos diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é conhecimento, mas é o trabalhar da vontade de Deus em nós que nos liberta. Paulo, ele usa uma outra expressão, que habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações, nas vossas vidas. A palavra, no grego, habitar, tem o sentido assim, que você seja influenciado pela palavra de Deus. E aí que vem, qual a influência da palavra de Deus na minha vida? Eu tenho uma mentalidade bíblica? Ou eu tenho uma mentalidade de acordo com o mundo? O que forma os meus pensamentos? Amados, quando nós entendemos que a presença de Deus é o meio e o fim da redenção, nós sabemos que nós precisamos buscar as coisas que são do alto. Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. E como diz John MacArthur Jr., nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, uma visão deste mundo de acordo com a Bíblia. O mundo pode dizer tantas coisas, mas o que diz a palavra do Senhor? Jesus, ali no Sermão do Monte, ele começa dizendo assim, o que vocês ouviram por aí? E aí ele fala assim, eu, porém, vos digo. Talvez as pessoas estavam imaginando que já estava difícil, Jesus sobe um tom, fala, o negócio é mais sério do que vocês pensam. Porque até o olhar pode contaminar a vida. A maneira como você olha, a maneira como você se comporta. Por isso eu venho para estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,13, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Queria, você pode tentar mortificar a tua carne o quanto você quiser. Somente pelo Espírito é que ela é mortificada e nós obtemos presença de Deus. Vivificação é presença de Deus nas nossas vidas. Oitava coisa, queridos, que a maior expressão da presença de Deus nós vemos no Emanuel, Jesus, Deus conosco. O próprio Deus, queridos, veio para nos salvar. Jesus entra na história humana para dar a sua vida por muitas pessoas. Jesus se tornou o eu sou. Não para simplesmente salvar o Egito, ou melhor, os hebreus do Egito, mas veio para salvar uma humanidade toda que foi levada pelo pecado. Jesus, no livro de João 12:32 diz, e eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, queridos, aqui ele fala, quando eu for levantado na cruz, eu vou atraí-los para mim. Será que nós temos nos sentido atraídos pelo Senhor? O Senhor nos atrai? Temos desejo realmente pelo Senhor? Deus em Cristo, querido, se fez homem, morreu, ressuscitou, para que através do Espírito Santo nós pudéssemos viver em novidade de vida, mas para que Ele também pudesse viver em nós. Nós fomos reconciliados e passamos a ter acesso ao Pai. Presença de Deus, queridos. Por isso o escritor de Hebreus diz assim, no capítulo 4, verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, queridos, nós temos livre acesso ao trono da graça. Mas muitas vezes a nossa oração não passa do teto da igreja, não passa do teto das nossas casas, não passa do teto da nossa própria cabeça, sendo que eu tenho acesso ao trono da graça, na presença do Pai, falando com o Todo-Poderoso, aquelas mãos que sustentam o universo, sustenta a minha vida, sustenta a minha casa, sustenta a minha história. Porque então eu fico perdido em tantas coisas. Nona coisa, queridos, os propósitos da igreja estão ligados à presença de Deus. Podemos ter planos de ação, né, pastor? Mas sem presença de Deus, não adianta. Podemos fazer tantas coisas, mas se não tiver presença de Deus, queridos, isso não adianta. A presença de Deus é a forma como entendemos o que é ser igreja. Porque, queridos, nós precisamos que, ao cantarmos, não apenas eu sinta, mas eu creia na presença de Deus. Que no momento que nós orarmos, nós não venhamos a sentir os arrepios do Espírito, mas que nós creiamos que a presença de Deus se manifesta, e essa presença manifestadora revela-se a nós e nos transforma, e faz com que nós sejamos realmente as novas criaturas, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Presença de Deus. É isso que nós precisamos como igreja nesses dias. E aí então nós vamos orar, pastor. E aí então nós vamos pregar. E aí nós vamos discipular. Porque a presença do Deus que sustenta o universo nos sustenta. E aí então, nada pode contra os ungidos de igreja do Senhor. E a igreja, todos nós somos ungidos do Senhor. A presença de Deus, queridos, é a forma como nós entendemos a igreja. A igreja que somos nós, nesse tempo, queridos, de espera pela volta de Cristo, é um meio para nós divulgarmos sua presença a um mundo perdido. Tem Covid, mas tem presença de Deus. Muitas vezes, amados, nós falamos do Covid 24 horas por dia e esquecemos da presença de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo, do que todas as coisas. Amados, enquanto tem presença de Deus, tem um trabalho interior do Senhor. A santificação, que vai nos preparar para a presença presente e futura de Deus. Mas também, queridos, há um compartilhar do Evangelho. Por que nós compartilhamos o Evangelho, queridos? Não é porque é modismo. Não queremos fazer discípulo porque outros estão fazendo. Nós vamos fazer discípulo porque a presença de Deus nos impulsiona. É por isso que nós somos uma igreja de discípulos e discípulas. Por causa da presença de Deus. Se não for, vamos acabar com tudo isso, que eles vão ficar cantando aqui entre nós. É tão bom, igual Pedro, vamos fazer uma tenda para nós aqui e vamos ficar quietinhos esperando Jesus voltar. Mas se nós temos a presença de Deus, queridos, nós não conseguimos ficar quietos, porque há um impulso do Senhor em nós.
e move nossa vida. Por fim, queridos, chegou no número 10. Conhecer a Cristo traz plena alegria. Não é uma alegriazinha só. Estou contente. É uma plena alegria. As Escrituras deixam claro, queridos, que tudo na vida e principalmente nos evangelhos, queridos, que estar na presença relacional com Deus produz profunda alegria. Queridos, no Salmo 16, versículo 11, o salmista diz: na tua presença a plenitude de alegria. Na Bíblia Viva, queridos, esse mesmo versículo diz assim: junto a ti há sempre a mais profunda alegria, ao teu lado os prazeres mais deliciosos da tua presença. Junto a ti há sempre a mais profunda alegria. Queridos, precisamos buscar a presença de Deus. Que o Senhor nos encontre e que nós nos deixemos encontrar, que venhamos a abrir a porta do nosso coração e dizer: entra, Senhor, toma conta de todo o nosso ser, da cabeça à planta dos pés, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso reagir, que tudo, Senhor, seja pleno de Ti, em todos os momentos. Amém e amém mesmo. Feche os teus olhos. Senhor, abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais. Porque temos perdido, Senhor, a dimensão da Tua presença. Perdão por isso, Senhor, porque como igreja, Senhor, muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor está conosco todos os dias, de segunda a segunda, dia a dia. Pode ser feriado amanhã, mas o Senhor vai estar conosco também amanhã. Não importa o dia, é dia de sol, é dia de chuva, é dia de tristeza, é dia de alegria. O Senhor sempre está conosco. Senhor, nós queremos estar sempre contigo também, todos os dias, até a consumação dos séculos. Não nos deixe nos perder, Senhor, pelos atrativos das tentações deste mundo. Por isso, renova em nós o desejo pela vida de oração, o desejo pela vida da palavra, o desejo pela vida de estarmos reunidos como igreja, como irmãos. Restaura em nós, Senhor, o desejo da comunhão. Principalmente, Senhor, nesta noite, em que vamos comer e beber dos elementos da ceia, que a Tua presença possa estar profundamente manifesta em nossos corações. Porque quando, Senhor, nós vemos na história da igreja, quando Wesley foi naquela reunião de oração, não foi a pregação, não foi um arrepio de oração, mas a Tua presença no coração dele trouxe um fogo que incendiou aquela nação. Olha, Senhor, o Senhor pode incendiar Maringá através de nós. Aleluia. Que esse fogo comece em nós e em nossas famílias. Amém. Que a Tua presença faça a diferença. Amém e amém mesmo. Deus abençoe, queridos.